E você está vestido bem a caráter, né? Bem a Hoje cara para falar a respeito do tema, da né? prosperidade. Essa prosperidade na qual a gente vive mergulhado e vive buscando ela, né? Exatamente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos começar já com as entrâncias, né? Isso. Nós estamos aqui hoje para as pessoas que estão nos assistindo, que estão chegando, para fazer a reflexão, utilizando a terapia, para fazer a reflexão a respeito de alguns temas, mais especificamente hoje, sobre a questão de riqueza, né? E para isso, nós estamos contando com a presença do Floriomar Lopes, que é terapeuta vibracional, para que a gente pense a respeito disto, da riqueza, dos valores, do quanto as terapias podem ajudar nesse sentido. Então, não sei se o Floriomar quer falar alguma coisa ou se eu já posso entrar com tudo, já falando sobre aquilo que a gente tem que falar. Fique à vontade, Eu Flori. prefiro, eu prefiro que você já entre com tudo. Essa introdução foi bem interessante e vamos com tudo. Vamos ver o que vai sair daqui. Perfeito. Então, as pessoas fiquem à vontade, as pessoas que estão aí, fiquem à vontade para colocar perguntas, se for o caso, né? Porque a ideia é fazer uma reflexão sobre algo no qual nós já estamos mergulhados, que é a prosperidade, a riqueza, os valores. Nós temos uma noção, e a maioria dos conceitos que vamos falar aqui, eles são basicamente desenvolvidos através do conceito de física quântica. O que é a física quântica? Que eu prefiro abordar como se fosse a metafísica, porque seria filosofia psíquica da física quântica. Então, esses conceitos são basicamente voltados para isso. Quais são esses conceitos? Primeiro, tempo não existe. Segundo, localidade não existe. Terceiro, o mais conhecido pela maioria, que é o você cria a sua realidade. Né? A partir do momento em que a gente traz esses conceitos, a gente tem que mudar a nossa mentalidade. A gente fala muito a respeito de que a gente deve ser a mudança que a gente deseja ver no mundo, esse tipo de coisa. Mas na prática, por não refletirmos a respeito disso, por não trocarmos, fazermos correlacionamentos, acabamos muitas vezes deixando esses temas muito soltos e voltamos para a emoção, a sensação quase que genética, quase que impressa no nosso DNA, exatamente porque temos as crenças que temos, então basicamente acabamos também nos comportando como os nossos antigos, muitos deles, a maioria deles, se comportam e se comportaram. E essas emoções, elas fazem com que a gente continue pedindo, 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 vivenciando consequentemente o estado de escassez sem percebermos. Isto é, quando você, por exemplo, deseja ter riqueza, você pensa em dinheiro, dificilmente você pensa em desconto, você pensa em oportunidades como cursos, em oportunidades como informações a respeito de aplicação de dinheiro, esse tipo de coisa. Então, a gente também tem a cultura do desejarmos apenas recebermos as coisas de graça, de graça, de graça. Quer dizer, eu desejo que o outro me dê algo de graça, mas eu não quero dar nada de mim de graça. Nós dizemos, se alguém recebeu de graça, tem que dar de graça. No entanto, ninguém na vida recebe nada de graça. A gente já entra nesta existência planetária já pagando, ou seja, a gente já entra recebendo leite de nossas mães e automaticamente carinho. Só que se a gente não for um bebê bonzinho, a gente vai ter um outro comportamento em relação àquele bebê que não é, que é melhorzinho do que a gente. Ou seja, a vida é uma troca. A gente vai trocando o tempo inteiro. Então, de graça, nada, nem injeção na cara. Então, a ideia aqui é entendermos que, e essa é uma das perguntas que a gente já vai usar aqui para poder refletir a respeito do tema. Quer dizer, já estou mergulhado em recursos e por conta disso, basta apenas eu mudar minha perspectiva e começar a observar as coisas, dando uma nova visão, uma nova interpretação, um novo significado, né? Para quê? Cada coisa que a gente vê depois, as oportunidades nas quais a gente também está envolvido, a gente começa a aproveitar. Outra coisa que é bom a gente pensar também para você ter riqueza, para você ter recursos, você precisa ter movimento, que é o trabalho. E às vezes as pessoas torcem o nariz
para a questão do trabalho. No entanto, o trabalho é uma coisa fantástica, é uma coisa maravilhosa. A questão é que muitas vezes a pessoa não gosta daquilo que faz, não está disposta a buscar algo do qual ela goste, ou o que é geralmente o mais comum, a pessoa não sabe daquilo que gosta. Então, se não sabe daquilo que gosta, é interessante pensar, refletir sobre, ter elementos que façam com que a pessoa goste daquilo que ela faz. Então, assim, dentro dessa questão, dessa reflexão a respeito da riqueza, entra tudo. Por quê? Porque tem a ver com a nossa postura pessoal em relação à vida, nos abrindo para recebermos mais, recebermos o que já está aí. Então, nos abrirmos para observar o que já está aí. Então, em cima disso, para dar andamento a esse tipo de reflexão, vamos pensar, vamos trabalhar com uma pergunta que eu passo para o Floriomar para que ele destrinche e a gente continue conversando. Uma das coisas pelas quais as pessoas sempre se interessam é a parte financeira, né? E aí a pergunta, é possível trabalhar isso em terapia? Floriomar, por favor. A terapia, ela é possível qualquer coisa. Não tem limite. Ela por ser uma terapia, ela não vai ter esse limite. O único problema é que quantas pessoas chegam para a gente para poder trabalhar financeiro, é como você disse na introdução. Elas querem apenas receber, 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 receber. Elas esquecem que a vida, que é uma via de mão dupla. Eu dou e eu recebo. Eu planto e eu colho. Não é assim que já disse lá antigamente. Você colhe tudo aquilo que você planta. Você é aquilo que você emana, que você pensa, que você sente. O homem externo, ele é o espelho do homem interno. E vou mais longe. Nunca nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Então, quando as pessoas vêm em busca de financeiro, a primeira pergunta que lança-se é: o que você está fazendo para ter aí esse financeiro? Porque assim, é muito fácil. Ok, eu quero financeiro, mas o que eu estou fazendo para poder obter o financeiro? Ou eu estou somente esperando para que o outro vá me trazer esse financeiro, né? Eu já acabei acreditando que não existe a palavra sorte, né? Não existe sorte, existe uma emanação, uma vibração, um sentimento, uma emoção que vai produzir, vai trazer aquilo que você realmente quer. Eu poderia colocar isso como milagre, sim, mas não é um milagre no sentido de sorte. Não é um milagre no sentido de que, vou fazer isso aqui, vou ficar esperado, vou ficar sentado aqui no sofá esperando as coisas acontecerem. Então, assim, a parte financeira, ela é possível, sim, fazer esse trabalho. Porém, na terapia, o que eu faço sempre? Eu sempre conduzo o cliente, a pessoa que chega até mim, e retorno para ela. O que você está fazendo para poder estar buscando a parte, a abundância financeira? Porque, assim, quando a gente tira a pessoa dessa zona de conforto, ela vai começar a pensar se ela realmente tiver atitude. E vai começar a sintonizar naquilo que ela realmente está buscando. Ok, eu quero uma casa. O que você está fazendo para obter essa casa? Né? É uma coisa progressiva. Não é aquele negócio de que foi, então tá, resolveu. Não tem passo de mágica. Né? O passo de mágica a gente deixa para as magias, a gente deixa lá para a sorte. Então, como você perguntou aí, a terapia ela funciona muito bem nisso, mas é uma parte de conscientização. Não para poder trazer o príncipe encantado, cheio de dinheiro no cavalo branco. Não. A terapia ela existe para quê? Para poder abrir a sua consciência, para poder abrir o seu poder interno e trabalhar esse poder interno. O que eu preciso mudar aqui? O que eu preciso fazer aqui? Que atitude eu posso tomar aqui? Que ação eu posso tomar? Porque assim, não adianta um pensamento
sem ação. Então, a coisa não vai funcionar. Se eu não tiver uma ação em cima do que eu quero, de um pensamento que veio de uma emoção, a coisa não funciona. É aí que está a via de mão dupla. As pessoas, geralmente, quando vêm em busca de finanças na terapia, elas vêm em busca de um passe de mágica. Elas vêm em busca de um milagre, de um Deus que desceu aqui e entregou para ela $1 milhão, $1 milhão de não sei o quê. E aí a coisa acaba não acontecendo de uma forma que ela queria. Ok? Eu acho que eu respondi. Eu acredito que sim. Eu acho que é interessante que quando a gente começa a falar a respeito dessa questão de riqueza dentro da própria terapia, nós estamos falando basicamente de movimento, de dinamismo e, consequentemente, de autonomia. Porque a gente tem que ter essa responsabilidade de continuar fazendo com que a nossa riqueza se expanda. Então, assim, não adianta nada, como a gente geralmente vê muitas pessoas falando, eu mesma já entrei nesse assunto há muito tempo, porque todos nós estudamos, lemos, gostamos de escutar coisas relativas à riqueza financeira, e muitas vezes a gente de fato tem resultados financeiros, só que os resultados muitas vezes são poucos, são parcos, e aí muitas vezes a gente fica contente com aquele resultado. Imagina o seguinte, você começa a fazer terapia, eu utilizo muito a parte da hipnoterapia para o trabalho com o poderio financeiro, e geralmente o que eu trabalho é basicamente isso, o perfil da pessoa. Então você precisa, quem tem dinheiro, quem tem riqueza, tem um perfil, e esse perfil geralmente é um perfil que envolve responsabilidade, movimento e expansão, ou seja, desenvolvimento, aumento deste valor que você conseguiu. Muitas vezes quando eu trabalho com alguns clientes, eu percebo que eles começam a ter uma ampliação no recebimento de dinheiro deles, eu geralmente falo, olha, isso ainda não é aquilo pelo qual estamos trabalhando. É muito comum eu receber pessoas que gostariam de trabalhar a parte financeira dentro da hipnoterapia, que é onde a gente trabalha basicamente com a hipnomentoria, ou seja, estamos mentorando, mas não é que a mentoria signifique que você vai dizer para a pessoa o que ela vai fazer, não. Dentro da terapia o negócio é mais sutil, dentro da terapia, especificamente da hipnoterapia, que é a terapia com a qual eu trabalho, nós trabalhamos perfil, então é necessário que você tenha um perfil para que você perceba que você pode ter 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil e mais, numa base constante, mas que você também utilize esse valor que você começou a fazer, porque você começou a se organizar melhor, começou a se agendar melhor, começou a divulgar o teu trabalho, começou a perceber que o teu trabalho tem importância para aquilo que acontece no mundo, porque nós temos muito aquela visão de nos vermos sozinhos, separados, como se o mundo lá fora, o movimento deste mundo lá fora não tivesse a ver conosco, e tem. Então, trabalhar a terapia visando ampliação da riqueza pessoal é basicamente trabalhar o perfil da pessoa, fazendo com que ela perceba que ela faz parte de uma rede de interdependência, né, como é dito na metafísica, e você, ao fazer uma coisa, você também está movimentando o outro. Eu gosto de dizer assim, o meu cliente me paga, eu pago o Floriomar compra um arroz, um feijão, esse cara do arroz e feijão vem e faz terapia com quem? Comigo. Então, quer dizer, se a gente ampliar para 7 a 8 bilhões de criaturas só de seres humanos, que são o que as estatísticas falam hoje, se nós ampliarmos, a gente vai perceber que essa rede de interdependência, ela é tão imensa que a gente não pensa geralmente nela. Por que a gente não pensa? A gente basicamente não consegue cerebelarmente pensar em tudo isso. E a partir do momento que a gente começa a lidar com essa interconexão na qual estamos envolvidos com 7 a 8 bilhões de criaturas, o que acontece? Você acaba gerando um perfil que já é você, só que agora você amadurece esse perfil e aí você acaba olhando para a sua riqueza de uma forma muito mais importancializada. Às vezes acontece de eu entrar em contato com pessoas ou pessoas que entram em contato comigo para tratar algumas questões que, depois de resolvidas dentro da hipnoterapia, resolvem trabalhar também a potencialização pessoal, a melhora de si mesmo e, consequentemente, também a vida financeira. Então, muitas vezes as pessoas querem começar a receber
R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000. E eu digo, opa lá, isso não é dinheiro. Ou seja, a pessoa ainda não tem confiança. Ela sabe no íntimo que ela não consegue ainda fazer R$ 5.000 por mês, R$ 10.000 por mês. E por que isso ocorre? Porque ela tem esse perfil. Então, conforme a terapia vai ocorrendo, ela vai começando a perceber por que ela não tem esse perfil de se permitir. Aí ela percebe que é ela que não se permite. E aí ela entende que existem crenças que têm que ser mudadas. Por favor. E é exatamente isso que você fala, o movimento. Como é que é o movimento? Como é que está o movimento? Então, assim, se nós nos colocarmos no laboratório de nós mesmos, como que eu estou movimentando aqui? E esse movimento envolve muitas coisas, né? Envolve ali as crenças da pessoa, o que a pessoa está fazendo, o que ela acredita, o modo de vida dela. Envolve todo um movimento. Então, quando eu me movo, eu estou me transformando, me modificando, né? Então o movimento produz isso, o movimento provoca isso. Então, se eu estou dentro do movimento, ok, então a partir de agora eu quero fazer esse movimento. E aí, quando eu me coloco para poder me movimentar diante da minha busca, diante do meu sonho, diante do meu objetivo, certamente a vida vai trazer para você um resultado daquele movimento. Foi o que eu disse no início. A vida é uma via de mão dupla. Você vai e volta. Foi o exemplo que você deu aí. Que recebe do cliente, paga para um, paga para outro, daqui a pouquinho volta para você novamente. Então, assim, a vida é um ciclo. E quando as pessoas começarem a colocar essa percepção de que ela está no movimento da vida, que ela está numa energização, no ir e vir da vida, ela vai perceber que tudo vai se movimentar de alguma forma. A natureza faz isso. Tem a noite, tem o dia, a natureza faz isso. Então, assim, o que nós temos que fazer? Nós somos natureza. Então, se a natureza está mostrando exatamente isso, eu vou também movimentar isso aí. Eu vou também fazer alguma coisa. Eu vou, sei lá, colocar alguma coisa aqui para poder estar movimentando. Eu gosto de dizer que esse movimento ele tem muito mais a ver com uma característica, uma qualidade. Porque que movimento é esse sobre o qual você fala? Creio eu que é você divulgar o seu trabalho, confiar primeiro no seu trabalho, depois divulgar o seu trabalho, começar a continuar estudando, ou seja, trabalhar no seu desenvolvimento continuado, mas você tem que ter essa confiança, essa alegria. Porque não adianta nada você simplesmente realizar técnicas. Você tem que ter esta característica no seu movimento. Caso contrário, seria simples. Todo mundo ia lá e fazia. E como a gente sabe que todo mundo vai lá e faz, mas nem todo mundo tem o resultado desejado, o que muda? Qual é a diferença entre aquele que faz e aquele que faz? É que aquele que faz, ele tem uma característica diferenciada, ele aquilata o movimento dele. Às vezes acontece, inclusive, é interessante a gente pensar que quando uma pessoa tem riquezas, dinheiros, valores, isso não significa que ela não tem os desafios dela. Ela continua tendo desafios. O que para uma pessoa pode ser falta de dinheiro no que tange a R$ 100 a menos, R$ 1.000 a menos, para outras pessoas a falta de dinheiro pode ser 5.000 a menos, 10.000 a menos, 50.000 a menos ou bem mais. Então, tudo tem a ver com percepção, com proporcionalidade. Então, quando a gente começa a perceber isto, que tanto a pessoa que tem mais dinheiro do que nós, quanto aquela que tem menos dinheiro, todos nós passamos pelos mesmos desafios, então a gente começa a pensar na questão qualidade. Muitas vezes acontece comigo de, por exemplo, eu estar com alguma dificuldade financeira e eu me ver muito positiva, muito tranquila e eu mesma me digo, nossa, como você está tão positiva, tão tranquila, e eu mesma digo para mim, não tem uma outra forma para ficar. E é exatamente quando eu percebo isso, é que eu começo a ter ideias, começo a dar qualidade para o meu movimento. Eu me lembro que lá em 2004, 2006 por aí, quando aconteceu de o Gasparetto trazer a chamada lei da atração, porque aquilo ainda era um boom,
né? Era algo muito desconhecido ainda. Nós conversávamos a respeito disso. No próprio YouTube existe aí esse vídeo onde nós estamos falando a respeito disso. Ou seja, ele diz, quando a gente confia, quando a gente acredita, quando a gente tem essa alegria, essa confiança, a gente começa a ter ideias que nós colocamos no nosso trabalho. E aí a vida, ou o chamado universo, vai se expandindo. Porque aquilo que era antes, há 1, 2 anos atrás, hoje é de outro jeito. A gente sabe que o mundo mudou, que a vida mudou. Isso acontece por conta dessa alegria, esse dinamismo que vai aquilatando esse movimento que a gente vai dando no nosso processo. É interessante isso, né? Sim. Quais são, para continuar dando andamento, não ficarmos atolados apenas num único tipo de abordagem, quais são as terapias, Florimar, com as quais você trabalha que podem ser utilizadas com esse propósito? A gente entende que tem algumas terapias que são voltadas para a cura, tem outras terapias, e inclusive eu acredito que mesmo terapias voltadas para a cura poderiam ser utilizadas para a prosperidade, porque você vai trabalhar curas emocionais, mudanças de pensamentos, para que você consiga depois começar a trabalhar a parte da riqueza. Mas tem alguma terapia específica com a qual você trabalha que pode ser utilizada, ou mais terapias com as quais você trabalha e outras que não são utilizadas para esse propósito, ou seja, para a riqueza pessoal? Existem várias terapias, né, conforme você disse, e uma delas é a hipnose, né? Associada à hipnose, eu tenho aí a PNL. PNL, ela faz uma reconstrução de crenças limitantes sobre a questão financeira, né? Então, eu faço um trabalho de PNL com a pessoa e faço uma mentoria com essa pessoa no decorrer do tempo, traçando ali uma linha de pensamento, a linha do tempo. Eu tenho resultados muito significativos. Por quê? Porque eu fiz essa pessoa tomar um outro caminho dentro do pensamento, dentro do sentimento, na parte, o que ela pensa sobre financeiro, como que é a visão dela sobre financeiro, né? Então, assim, eu creio que a PNL depois da hipnose, é dos recursos mais formidáveis para que a gente possa lapidar uma mente cheia de crença, uma mente cheia de limitações, né? Então, assim, eu trabalho com a PNL, como eu disse. Às vezes, muitos casos não são financeiro, ele é causado por uma outra sensação. Aí eu entro na parte da cura, né? Que é praticamente um reiki, um teta healing, uma limitação que ela esteja ali sofrendo. Eu trabalho ali o EFT. EFT é fantástico, porque EFT vai desbloquear aqueles pontos, que é uma acupuntura sem agulha, e aí vai trazer para essa pessoa uma outra clareza, um outro sentimento. Porque, assim, tudo é questão de sentimento. Ela mudou o sentimento, pronto. Ela já vai seguir por aquele caminho. É como, de repente, assim, eu apresentasse para ela um outro caminho, outras opções. Então, assim, no decorrer da terapia, da mentoria, eu vou trabalhando exatamente esse acompanhamento. Uma coisa muito interessante também além da linha do tempo, né, é a estrela da vida. Onde que eu estou localizando ali naquela estrela da vida? Quais são os pontos falhos que eles não estão sendo motivados, né? Então, assim, eu vou fazer essa mentoria com essa pessoa, na verdade, um coach, para poder estar traçando juntamente com ela um outro mapa mental, onde ela possa entrar com confiança e acreditar. Aí sim, ela tem, não é retorno imediato, mas ela tem uma outra forma de pensar sobre a parte das finanças. O que é a estrela da vida? É uma terapia? É uma ferramenta dentro de uma terapia? O que é isso? Fala um pouco sobre isso, por favor.
Estrela da vida é onde eu coloco ali pontos. Por exemplo, como é que está a parte financeira? Como é que está a parte familiar? E a parte social? E a parte espiritual? E o físico? Né? Eu posso estar colocando ali nessa estrela da vida, sei lá, 12 pontas, mas para poder não assustar tanto a pessoa, eu coloco menos pontas. Eu coloco os mais básicos, que é o físico, o que ela faz com o físico, como que ela olha o físico dela, como que ela respeita o corpo dela. Eu coloco o espiritual, onde é que você está colocando os seus pensamentos, sentimentos. Eu coloco o social. Social, o que você está fazendo na parte aí fora, oferecendo os seus trabalhos, divulgando? O que você está fazendo? E vou trabalhando, vou vendo com essa pessoa em que grau está aquilo ali. Né? A parte familiar, que é onde ela tem o apoio dos amigos, parentes, conhecidos, livros, pessoas que já conseguiram alcançar riquezas fantásticas. Então, assim, quando eu faço esse trabalho gráfico com ela, eu consigo perceber nesse raporte com a pessoa onde é que ela está, não é pecando, mas onde é que está a baixa dela, onde é que ela não está conseguindo acreditar. E se ela não está conseguindo acreditar, aí é como se eu conseguisse um clique, ok, vamos trabalhar isso aqui. Por exemplo, uma pessoa está ali, vamos colocar, com o espiritual dela muito baixo, energia muito baixa. Como é que ela consegue trazer o financeiro para ela? Se ela está com o espiritual baixo. Eu não estou dizendo que é de santo, não é isso. Emoção. Como é que está a emoção dessa pessoa? Então, quando eu vou trabalhando com essa pessoa, nesse tópico, nessa ponta da estrela, ela vai começando a enxergar uma clareza maior. Até que chega ao ponto de que nós trabalhamos todas as pontas da estrela, e aí sim, aí ela vai começar a ter outro sentimento, ela vai começar a ter outra emoção, ou seja, ela entrou em uma outra movimentação da vida dela. E aí, com certeza, nossa, certeza absoluta, ela vai florir. Eu pensava assim, agora eu penso diferente. E só daquilo, agora eu penso diferente, só aquela chave virada, ela já tem assim uma série de crenças que ela estava alimentando. Porque assim, nós temos que alimentar a luz, mas também temos que alimentar a sombra. Então, qual dos dois agora, nesse momento, eu tenho que alimentar? E por que eu tenho que alimentar? Então, quando a pessoa traz ali um interrogatório com ela mesma, o que eu preciso fazer aqui agora? Onde é que eu vou aqui agora? O que eu preciso executar aqui para que eu possa digerir mais essa informação? Então, o trabalho da estrela faz exatamente isso. É de tirar a pessoa da periferia e colocar ela no centro da vida dela. Colocar ela no vórtice da vida dela. E aí sim, quando ela conseguir alcançar o vórtice, aí sim, ela vai estar com energia tão potente, tão canalizada, que ela vai começar a enxergar essa nova pessoa que ela mesma encontrou. Quando nós falamos sobre riqueza, dinheiro, geralmente, pessoas como nós, que somos basicamente, digamos, o populacho, a gente fala sobre o arroz, o feijão, sobre comprar uma casa, sobre ter roupas, sobre ter contas pagas, sobre ter oportunidades de viajar, sobre ter aplicações, né? No entanto, se a gente eleva esta ideia para um outro patamar, a gente entende também que o trabalho terapêutico ele poderia servir não apenas para pessoas que estão, de certa forma, sozinhas, olhando só para si, mas para pessoas, por exemplo, que empregam outras pessoas. A ideia aqui, quando a gente fala sobre a riqueza, é também pensar sociedade. Eu entendo que o nosso país é um país muito rico, ele é muito cheio de benesses. Eu olho muitas vezes as manifestações que ocorrem em outros países, eu percebo que é basicamente a mesma manifestação que ocorre no nosso país, ou seja, pessoas insatisfeitas, pessoas desejando mais, esse tipo de coisa. E no dia a dia,
as pessoas utilizando suas pequenas mágicas, ou seja, fazendo simpatias, tentando trabalhar com a positivação do pensamento, esse tipo de coisa. E isso, em termos de dinheiro, acaba gerando para este populacho uma quantidade muito pequena, um movimento muito pequeno. Então, a ideia aqui, ao trazer essa abordagem, é como fica a estabilidade? Como é que as pessoas conseguem ampliar este valor? Por exemplo, eu tenho para mim, já falei para você, que quando a gente está numa live, quando a gente está conversando com alguém, na verdade a gente está se ensinando, falando para a gente as coisas que a gente precisa ouvir, né? Então, muitas vezes, quando eu estou numa conversa, eu sempre fico pensando, o que tem aí para mim? Então, esse meu sentido questionador sempre me leva a pensar como é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para mim? Agora, por exemplo, ao você falar a respeito da estrela, entendi sim que é um gráfico pelo qual a pessoa vai se orientando, né? Ela vai fazendo perguntas, essas perguntas ajudam a desenvolver noções, logo nós estamos trabalhando novamente no perfil financeiro, né? E a ideia é usar para si essa confiança e levar a pessoa a se organizar, porque não adianta a gente falar sobre dinheiro e a maioria se interessa por isso, por uma varinha de condão. Ah, vou falar sobre dinheiro e agora eu estou bem e agora eu vou ficar rico sem ter noção do que está falando. No entanto, a gente tem despesas, a gente tem dívidas, a gente tem os nossos ganhos e nós temos também os nossos projetos, os nossos desejos, coisas que a gente gostaria de realizar no chamado futuro porque o tempo não existe, né? Lembrando novamente, nós estamos utilizando esta forma meio que quântica para falarmos a respeito da nossa vida, principalmente a vida financeira. Então, como é que fica a estabilidade financeira dessa pessoa? Quando você trabalha, por exemplo, você tem um acompanhamento de quanto eu estou, ou no caso a pessoa, está recebendo no mês de janeiro, se ela começa esse trabalho no mês de janeiro, depois como fica em fevereiro, depois em março e assim por diante, de forma que ela consiga perceber o poderio que ela está tendo, como é que isso funciona a título de estabilidade e consistência nesse trabalho, seja da estrela ou de qualquer outro? Sabe o que acontece, assim, nesse momento? O que acontece? A pessoa conseguiu lá um boom. E ela esquece tudo aquilo que ela, vamos colocar assim, que ela aprendeu. Ou seja, é como se ela não valorizasse. Então, assim, essa é uma parte muito importante, porque talvez seja a mais valiosa possível. Ok, eu consegui isso aqui, como é que eu vou manter isso aqui? Né? A maioria das pessoas não, elas vão lá, pegam o que elas querem, tchau, não fazem mais nada. Não quantifica, não qualifica aquilo para poder prolongar. Então, o que eu faço eu preciso de estar com você até você adquirir, sim, o seu, o seu positivamento, o seu positivismo. Ou seja, a sua qualificação de onde você chegou. Porque assim, veja bem, se eu coloco a pessoa em um outro patamar, vamos colocar um patamar completamente diferente dela agora. Ela está em outro mundo. Ela tem que estar naquele outro mundo, saber como são as regras daquele outro mundo, como são as pessoas daquele outro mundo, para ela não é que regrede, não é que regredir, para ela não voltar, para ela não retornar. Então, o que precisa de uma pessoa? O que precisa de um atendimento, de um terapeuta? Para poder estar com essa pessoa como se estivesse fazendo a manutenção. Manutenção de quê? De clareza, o que você está fazendo. Até que daqui a pouco, ela não precisa mais dessa manutenção. Geralmente as pessoas, quando elas adquirem aí essas grandes fortunas e elas não sabem como administrar, no dia seguinte elas perdem tudo novamente. Né? Então, assim, Sim. essa mudança de valor, essa mudança de percepção, nossa, elas não são para muitos, elas são para minoria. Por que minoria? Porque as pessoas conseguem, realizam, ok, tudo, amanhã não tem mais. Que seja financeiro, que seja espiritual, qualquer outra coisa. Então, assim, a manutenção sua, o que você está fazendo daqui em diante? Por exemplo, esse nosso bate-papo aqui. O que a pessoa vai fazer com isso? Ela vai descartar?
ela vai olhar, ela vai anotar, ela vai verificar o que tem para ela. E amanhã, de novo, se ela olhar, se ela ler e ouvir novamente, vai ter uma outra leitura, né? Mas a maioria, elas estão aqui. Ah, tá. Ok. E descarta. Então, assim, essa manutenção dessa nova visão, desse novo olhar, desse novo sentimento, dessas novas ferramentas que estão chegando aqui, é que traz a validade. É ela que vai validar, é ela que vai dizer, ok, você chegou até aqui, então tá. Então nós vamos prosseguir com esse ser melhor do que foi no passado. Já é que dizem, hoje eu estou sendo melhor do que fui antes. Então, eu tenho sempre que estar progredindo assim. Porque se eu não faço essa progressão, se eu não me coloco em laboratório, para daqui a pouco, para o próximo momento, eu seja melhor do que fui antes, não tem. Ela paralisa, ela estabiliza. E aí, ela vai ficar estabilizada ali. E aí eu volto àquela palavra que você disse. Movimento. Qual é o movimento que você está fazendo na sua vida agora? Qual é o movimento que você está colocando para progredir mais e mais em sua vida? Né? Então, quando nós fazemos essas perguntas e nós colocamos o cliente diante dessas perguntas, destas frações de frequência, o que você está fazendo aqui agora? Ah, tá. E agora, o que você está fazendo aqui é como se eu colocasse essa pessoa em evidência máxima. Porque quando eu coloco a pessoa em evidência máxima, certamente, se ela entrar com tudo, ela vai conseguir. Ela vai acessar os melhores patamares da vida que ela quis. Nós sabemos muito que os grandes pensadores, eles vieram muito lá de baixo. Mas eles não pararam de criar. Eles não pararam de estudar. Eles não pararam de crescer. Não, eles queriam mais. Eles queriam mais. Né? E quando a gente tem essa fome de crescimento, quando a gente tem essa fome de ser melhor do que eu posso ser daqui a pouco, uau, as coisas acontecem. Mas eu tenho que fazer esse movimento. Eu tenho que estar atento a esse movimento. Eu tenho que estar à frente do meu movimento. É como de repente assim um barco. Não é o barco, não é a vida me levar, não. Não tem que deixar a vida me levar. Eu vou levar a minha vida. Né? Mas a maioria das pessoas acham que, estou empurrando a barriga com a vida. Eu estou empurrando a vida com a barriga. Por que você não está empurrando a sua vida conforme aquilo que você quer? Mas as pessoas colocam muito no sentido da passividade. É a passividade. É mais fácil, é mais tranquilo. Para que ter tanto trabalho? Para que estudar? Enquanto todo mundo lá dançando, eu estou aqui estudando? Nada. Eu vou para lá também. Né? Então, assim, é esse movimento que é muito importante no progresso de quando ela adquiriu o seu posto. Esse é o meu posto. É isso que eu quero aqui agora. Eu vou trabalhar em cima disso aqui. Eu vou buscar mais informação sobre isso aqui. Eu vou estudar mais sobre isso aqui. Eu vou ouvir uma live, eu e a Luciene aqui. Isso é progresso para mim, para ela, para todo mundo que está aqui. Então, assim, quando nós nos colocamos à disposição para poder aprender sobre nós mesmos, o universo vai me dar mais daquilo. O universo vai me trazer mais daquilo. É simples assim. É simples assim. Então, o movimento sou eu que faço. E aí, com o tempo, eu vou progredindo cada vez mais. Eu gosto de pensar que para uma pessoa ter riqueza, ela demora tempo. Como o tempo não existe, o que existe é a intensidade daquela qualidade de pensamento que a pessoa tem. Isso vai começando a ocorrer com maior profundidade e daqui a pouco você começa a ser bem-sucedido nas coisas que você faz, inclusive no dinheiro, né? Eu gosto de pensar que muitas vezes a gente se perde um pouco em divagações quando a gente fala sobre a riqueza, porque geralmente a gente fala sobre uma quantidade que a gente nunca experienciou.
Por exemplo, uma pessoa que joga em loterias. Outro dia eu estava conversando com um cliente a respeito disso, que quando a gente joga em loterias e as pessoas ganham, a gente diz, nossa, tal fulano ganhou sozinho naquela loteria. Só que a gente não percebe que aquela pessoa já vem jogando muitas vezes por muitos anos. Todo mundo conhece pessoas que estão jogando na loteria por muito tempo. Nos Estados Unidos tem uma pessoa que utiliza a hipnose para ganhar na loteria. E essa pessoa, com o tempo, ela começou a utilizar tanto essa prática que impediram essa pessoa de jogar na loteria. Inclusive no Novo México, que fica por ali por perto, nos Estados Unidos, quando ele começou a jogar lá nas lotéricas e lá também acabaram impedindo ele de jogar, porque ele, ao utilizar as técnicas mentais, ele acabava sendo bem sucedido e as pessoas, os donos das lotéricas, acabaram achando que isso não era bom. Logicamente, esse assunto não foi difundido, por quê? Eu acho engraçado que quando a gente conversa muitas vezes com as pessoas, elas não sabem de coisas que a gente sabe, porque elas estão habituadas a consumir mais do mesmo. Então é muito comum, por exemplo, falarmos a respeito de neurologia dentro da área de terapias, dizer, por exemplo, que uma pessoa que faz práticas de exercício físico ou de trabalho ou de se dar bem fazendo determinadas coisas, utilizando não só a mente, mas trabalhando a partir dos sonhos, que também os sonhos nos levam para o não físico, e no não físico nós também criamos. Então, quer dizer, mais uma vez, quando você muda seu perfil, a forma de entender as coisas, você utiliza algumas ferramentas e tem resultados delas. E é interessante que às vezes a gente fala a respeito disso e as pessoas dizem, não, isso daí é loucura, é besteira. Por quê? Porque elas estão consumindo um padrão de informação, televisores, os grupinhos normalmente de redes sociais, que está trabalhando com elas através do algoritmo, ou seja, dando para elas mais daquilo que elas já consomem, quer dizer, se elas consomem uma informação meio parca, é aquilo que elas continuam consumindo, porque o algoritmo das redes sociais está dando mais daquilo para elas. Então elas acham que a realidade é só aquilo. E aí quando vem uma pessoa que estuda como a gente, que trabalha com material considerado de primeira linha, que não está aí na boca das pessoas, elas acham que aquilo ali é loucura, porque elas não estudaram. E para nós, aquilo é mais do que certeiro, porque existem estudos científicos em torno daquilo, existem testes mostrando os resultados daquilo. Então, quando nós estamos trabalhando com a terapia para melhorarmos o nosso poderio financeiro, nós não estamos exatamente divagando. O que nós estamos fazendo sendo expressões representantes de um pacote de informações muito amplo que a gente acaba trazendo. E como o tempo é limitado, a gente não traz tudo isso aqui, não é? Assim, aí, pegando aí um pouco essa sua fala, quando a gente fala para as pessoas assim, você cria a sua realidade. Ok, você cria a sua realidade. Qual realidade que você está criando? Tá, mas Flori, eu quero criar isso para mim. Não, você quer, não, você está criando. Flori, mas você está criando. A pessoa fala assim, não, mas eu não quero. Você está criando agora. Então, assim, a parte talvez mais dura dessas pessoas que não entendem o que nós estamos falando aqui, é que fala assim, tu é doido? Tu acha que eu vou querer fazer isso comigo? Se eu acho, não tenho certeza absoluta. Então, assim, existe aí, claro que existe uma série de sentimentos e pensamentos. Por que a pessoa chegou até aquele sentimento e que gerou aquela putaria toda, que gerou aquela esculhambação toda? Mas gerou. Foi ela que provocou. É percepção, né? Tem a ver com a percepção. Tem a ver com a percepção, a perspectiva da pessoa em hipnose. O Hans Tendam é um escritor alemão que eu gosto muito de ler o material dele, e o Hans Tendam, ele fala que quando ele trabalha com a regressão, por exemplo, que eu acho fantástico, o Hans Tendam, ele tem uma forma muito perspicaz de entender a realidade que a gente geralmente não vê os terapeutas fazendo, né? Então, por exemplo, quando você trabalha com regressão, você passa na vida do cidadão ou da cidadã e aí vai passando. Procurando geralmente um motivo para resolver aquilo que trouxe a pessoa para a terapia.
Geralmente os terapeutas, eles quando encontram, eles ficam ali, ok. O Hans Tender não faz isso. O Hans Tender, ele pega uma encarnação e, antes de partir para outra, ele acompanha o período de morte daquela encarnação, né? E aí ele pergunta para a pessoa o que ela está fazendo. Ela não pode ficar aí onde ela está, né? E a pessoa geralmente diz, não, tenho muita coisa a aprender, eu preciso continuar. Essa continuação é basicamente continuar renascendo em 1700, em 1800 e por aí vai até chegar na época atual, né? Então, quer dizer, a pessoa tem uma percepção, demora para a pessoa entender, né? O que ela está fazendo, ter percepção de si, mas uma percepção ajustada, né? Quer dizer, mais clara, mais lúcida. E é isso que pretende a terapia, quando a gente trabalha a questão também financeira, né? Então foi bom você falar a respeito disso, ou seja, mas eu quero criar uma realidade. Você já está criando a realidade. Não, mas não é essa, é que eu queria criar, ter casa, ter carro. Espera um pouco. Você está falando que você deseja ter essas coisas. Então você vai ter que fazer um trabalho para chegar nessas coisas. Ah, mas vai ser difícil. Não, não vai ser difícil. Você está fazendo terapia para que seja fácil. Como vai ser fácil? A partir do momento que você muda a sua perspectiva. Então eu acho isso interessante. Até mesmo nós que somos terapeutas, quando as pessoas dizem, tá, você está falando sobre riqueza, mas você tem riqueza? Tenho. Tenho a casa onde eu moro, o colchão onde eu durmo, tenho os meus amigos. Não, mas eu não estou falando disso, eu estou falando de 1 milhão. Não, eu estou trabalhando, eu estou dentro dessa construção. Ah, então se fosse tão fácil assim, ou seja, você está buscando uma facilidade que não existe. Você está buscando uma facilidade na qual você vai ter que trabalhar para que ela exista. E é o que nós terapeutas fazemos e é o que passamos também para os clientes que nos procuram. Ah, isso é charlatanismo. Isso daí tem a ver com você estar querendo me vender uma coisa que você não tem. Não, não, não. O bom terapeuta, ele não vai fazer isso. Porque ele sabe que a alma tem olhos. Ele sabe que a sua alma sabe qual é o caminho do terapeuta. É como nós falamos sempre, né, que eu gosto de dizer que a doutora Teresa Robles, que utiliza esse termo, né, que é um caminhar com. Então nós estamos caminhando com, nessa rede de interdependência, nós estamos todos caminhando com. Então é interessante a gente olhar para isso, para mudar essa perspectiva. Então, assim, fantástico, fabuloso, né? Tem uma outra coisa aqui que eu anotei, né, para a gente falar. Em alguns livros considerados sagrados, e também os magísticos, né, o Alcorão, o Bhagavad Gita, a própria Bíblia Sagrada, né, livro de Mórmon, nós temos diversos livros sagrados no mundo, perde-se a conta de quantos deles existem. A gente pensa que só existe o livro sagrado que a cultura cristiânica utiliza, mas não, são vários, são muitos, né? E na maioria deles, existem pessoas relatando sobre guerras, trabalhos de oração ou de magia, a fim de conter essas guerras, né? A fim de mudar este coletivo no qual vivemos mergulhados, né? E geralmente, quando a gente trabalha, a gente tem resultados. Por exemplo, está chovendo muito ou não está chovendo nada, as pessoas costumam se reunir para fazer práticas magísticas ou práticas religiosas e elas tendem a mudar esse ambiente com sua própria percepção. A Lynne Taggart, ela fala a respeito disso. Existe um experimento feito em Boston, se não me engano, nos Estados Unidos, onde as pessoas começaram a medir, porque os nossos irmãos norte-americanos fazem muito isso, eles trabalham com medições, procurando gerar relatórios, acompanhamentos, para verificar se aquele tipo de coisa que eles estão fazendo gera um resultado. E estatisticamente, eles vão colocando os dados. Então, eles chegaram a um experimento que eles chamam de O Campo, onde eles perceberam que, conforme alguns trabalhos que estavam sendo feitos, algumas cidades passaram a ter um nível de violência menor. Nós temos os monges budistas que costumam fazer esse tipo de prática para a paz. Então eles se reúnem anualmente e começam a fazer meditação pela paz. Então nós temos, a título de física quântica ou metafísica, como eu gosto de falar, nós temos que tudo aquilo que nós temos no nosso mundo hoje é resultado daquilo que nós estamos fazendo. Às vezes as pessoas dizem, então é por isso que tem muita violência. Não. Essa terra, ela não tem mais coisas negativas do que positivas. Nós temos uma proporção.
O que acontece é que muitas vezes a gente olha muito para o negativo. Esse olhar diz quem nós somos e também influencia na parte financeira, mostrando quais são os nossos resultados. Então, a partir do momento que esses grupos fazem as suas orações, suas práticas magísticas, suas práticas terapêuticas e acabam tendo resultados, né, eu lhe pergunto, qual é o papel do terapeuta no histórico econômico do nosso país, né? Se ele consegue atuar, ainda que individualmente, nesse contexto, a partir do uso da terapia, gerando uma riqueza coletiva. Divague. Olha, primeiro momento é trazendo equilíbrio. Mostrando ali um certo equilíbrio. Não é sendo um Deus todo-poderoso, não. Mas é mostrando ali, trazendo para a pessoa uma outra percepção de pensamento, de sentimento no meio do furacão. Porque, veja, se tem uma guerra e eu me transformo nessa guerra, eu vou ser mais um nessa guerra. Se tem um outro campo de batalha e eu vou para esse campo de batalha, eu me transformo nesse campo de batalha. Então, quando eu paro, peraí, deixa eu parar aqui, pensar, deixa eu ver aqui. O que eu preciso fazer aqui? Que é o tal do estado agora. Quando eu me coloco no meu momento agora, ok, o que eu posso fazer aqui agora? E aí eu acabo entrando numa percepção de que eu estou assistindo o que está acontecendo. Eu quero entrar naquela guerra? Eu quero entrar naquilo ali? Então, assim, o terapeuta ele vem para poder mostrar para a pessoa, olha, pensa sobre isso aqui. Esteja mais consciente do seu agora. Não fica tão no automático, não fica tão na Maria vai com as outras. Não, volte que agora, o que isso me fará bem? O que eu posso aprender e construir e estudar sobre isso? Né? Então, o papel do terapeuta nesse tema que você trouxe é de mostrar para a pessoa tudo depende só de você. E a grande frase, você está criando essa realidade. Você está proporcionando tudo isso. Porque, assim, terra, coração, é terra que ninguém vai. A não ser que você permita que a pessoa entre. A sua casa, eu não posso chegar na sua casa a qualquer hora e entrar. Não, eu tenho que marcar, eu tenho que ligar, eu tenho que agendar. Olha, eu tenho que tocar a campainha. Né? É a mesma coisa nossas emoções. É a mesma coisa o meu seguir. Então, assim, ninguém vai te dar uma porrada na cara assim, à toa, sei lá. Ok, se isso acontecer, é porque você gerou isso aí. É outro estudo. Mas, assim, o que você está fazendo para você agora? Então, o terapeuta, ele entra exatamente aí. Ok, o que você está fazendo agora para você? E então, diante dessa resposta, o que a gente pode fazer? É de buscar o equilíbrio. É aí que entra as terapias vibracionais. É aí que entra as terapias de cura. Para a gente poder tentar acalmar um pouco aquela energia, estabilizar um pouco aquele sentimento, mostrar para a pessoa, calma, não vai com tanto aporte assim. Esteja mais com você. Vibra mais você aqui. O outro faz parte de mim, mas o outro é o outro. E você? O que você está fazendo agora com você e para você? Então, o papel do terapeuta diante dessas catástrofes, diante da pandemia, diante de uma série de outras coisas, é de mostrar para a pessoa que ela tem a opção de fazer ou não fazer, que ela tem a opção de estar ou não naquele movimento. Ela tem a opção de dizer, ok, existe, mas isso eu não quero. Ok, existe, eu quero. Então, assim, o papel do terapeuta existe para quê? Para poder trazer um equilíbrio mental, emocional, energético na pessoa. Então, é muito importante nós trabalharmos nessa questão. O que você está fazendo agora? O Barra de Access, ele trabalha exatamente isso.
O que você quer agora? O Theta Healing trabalha justamente com os downloads. O que você está esperando agora para você? Isso é importante? Não. Isso é importante? Sim. Então vá. Né? Então, assim, quem entra na sua casa é somente as pessoas que você está permitindo. Isso a nível de emoção, de sensação, de pensamento ou mesmo de pessoa. Eu, por exemplo, não poderia sair daqui do Rio de Janeiro e ir para São Paulo chegar na sua casa. Florinha, você me avisou, você vinha. Mas eu vim, né? Então tá. Você vai ficar aí esperando. Ou seja, isso também está aqui também nas emoções. Né? Então, quem eu estou colocando aqui dentro da minha vida agora? Quem eu estou colocando aqui dentro da minha energia? O que eu estou vibrando aqui na minha energia? O que eu estou proporcionando aqui na minha energia? Muitas vezes, os clientes chegam para você reclamando de alguém, que alguém fez isso, e você fez o quê? Você permitiu o quê? Você deixou que isso acontecesse? É porque você estava junto. É porque você está permitindo. Porque ninguém é capaz de fazer aquilo que você não quer. Ninguém é capaz de fazer com a sua vida aquilo que você não quer. Ninguém é capaz de fazer com você o que você não quer. Só se você permite. E não adianta chorar. Você foi e buscou. Você foi lá e trouxe. Agora paga. Porque a semeadura, ela é livre. Mas a colheita, ela é caralhamente obrigatória. Então você vai ter que assumir aquilo que você está comprando. Por exemplo, nós estamos falando aqui de finança. Se você ganha na loteria, por exemplo, não sei quantos milhões, por exemplo, e você tem uma mente pobre, o que vai acontecer com você no dia seguinte? A mulher vai mandar te matar para poder roubar o dinheiro. Você vai sair na rua, o ladrão vai roubar todo o dinheiro de você. Você vai pegar o dinheiro, vai torrar tudo naquela mansão maravilhosa, que é porque a mansão cai. Então, assim, nós somos as nossas bússolas. Ninguém de fora é a bússola de ninguém. Todo mundo está na mesma bússola, mas cada um tem a sua. Cada um envolve na sua. Então, nós temos que entender. O norte é meu. O norte é meu. Eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que ir nisso aqui. E se eu não faço isso, eu fico parado. Aí eu vou culpar Bolsonaro, vou culpar Deus, vou culpar Floriomar, vou culpar o Luciene, eu vou culpar o meu santo, vou culpar o Oxalá, vou culpar todo mundo, menos o bonito, né? Que está lá trabalhando exatamente naquela questão, de que ele foi lá e buscou. Porque assim, a fonte, ela tem água límpida. Aí eu pergunto, quem é que queria até a fonte buscar essa água límpida? Não, elas querem que Jesus trazem para elas a água da fonte milagrosa. É essa água que eu quero beber. Não vai lá para você ver, não, se você vai receber essa água. Não vai lá, não, para você ver. Então, assim, nós temos que ser os nossos pontos de bússola. Nós temos que ser os nossos mestres. Nós temos que ser o nosso co-criador. Nós somos vindo de um criador, mas eu sou o co-criador também. Bravamente falando, eu sou Deus em ação. Eu sou Deus em ação. E ponto. Não tem mais o que falar. Então, quando eu me coloco nessa posição de que eu sou Deus em ação, de que eu sou poderoso, eu sou maravilhoso, eu sou feliz, eu sou uma pessoa de sucesso, eu sou uma pessoa que vibra aquilo que eu quero, olha, vou falar uma coisa para você. Não vai chegar ninguém com vibração inferior a essa. Porque a minha vibração é que vai exalar. É como se meu corpo exalasse aqui nesse momento. Eu só vou atrair pessoas que vibram assim. Quem não vibra assim, não vai nem encostar perto de mim. Vai sentir até nojo de mim. Olha lá o antipático. Então, assim, é por aí. Então, eu volto de novo naquela questão. É você que faz a sua realidade. É você que faz o seu caminho. É você que faz o seu destino.
É você que tem a bússola na sua mão. O norte, ele é seu, não é de ninguém. Por isso nós temos aí o livre-arbítrio. Você segue ou não segue. Você para ou não anda. Você faz ou não faz. Ponto. Zerou. Então, assim, vamos sair do papel de vítima. Acabou. Simplesmente assim. Eu gosto de dizer que Falei se a demais, gente né? está vivendo no... Não, o papo é para isso. E você sabe aqui, quem fala demais geralmente sou eu, né? Então é bom quando você me ajuda a me justificar. Olha, eu não falo tanto, o outro também fala. É uma maravilha. Adoro. Eu costumo dizer que se eu estou no plano terreno, é aqui que eu tenho que ter os meus resultados. Eu não gosto dessa coisa de que, quando eu morrer, né? Mesmo porque estamos trabalhando com os conceitos da física quântica ou da metafísica, a morte não existe. E logicamente não vamos falar a respeito disso, porque não é a intenção falar sobre isto hoje. Mas se eu entendo que todas as coisas têm que gerar um resultado no agora, aqui onde eu estou, no plano terreno, eu não preciso me preocupar com o chamado futuro, que, novamente, quanticamente não existe, metafisicamente não existe. Hipnoterapicamente, muito menos. Né? Ou seja, terapeuticamente a gente não lida exatamente com coisas de futuro ou com coisas do passado, porque nós trabalhamos com aquilo que temos no agora. Né? Citando algumas falas da metafísica, né? O nosso ponto de poder é agora. Então, é interessante a gente perceber o seguinte, essa sua fala, porque eu tenho esse hábito, né? Eu entro em cinema para assistir um filme, eu sempre levo meu caderninho e a caneta para ir anotando os insights que vão vindo daquele filme. Eu estou conversando com alguém, às vezes as pessoas vêm aqui em casa, né, no solar, e elas começam a conversar comigo, geralmente eu estou com o meu caderninho anotando algumas ideias. E dessa nossa conversa, dessa nossa troca, nossa, pularam diversos insights que eu fui anotando e que logicamente vou acabar transformando em técnica. E que espero dividir isso ou em alguma outra live futura, porque já são 17 horas, agora 17h05 para ser mais exata, né? E o nosso bate-papo sempre tem a intenção de durar algo em torno de 30 a 40 minutos, mas acaba durando um pouco mais, porque nós abordamos, creio eu, os assuntos de uma forma bem profunda. A gente vai trazendo diversos elementos e não trabalhamos exatamente um elemento para até que o assunto não fique chato, né? Então, a ideia é que a gente vá destrinchando isso futuramente, né? Futuramente, entre aspas, já que o futuro não existe. Na verdade, quando a gente fala sobre futuro, nós estamos falando sobre uma conceitualização, algo que vai ainda ter a sua intensidade melhorada, né? E aí eu espero partilhar com você também, talvez em algumas outras lives futuras possíveis, esses insights que eu andei tendo em relação a essa questão das finanças, de como utilizar melhor esse conhecimento terapêutico para trabalharmos melhor também as nossas finanças. Por agora, o que nós fizemos foi, trouxemos à tona determinados elementos para promover a reflexão. Eu costumo dizer para os meus clientes coisas assim, só o fato de a gente estar trabalhando com isso, nós estamos cavocando a terra do seu jardim, haverá de colher frutos, né? Você haverá de ter frutos daí. Então, só o fato de a gente estar fazendo isso aqui já é, de certa forma, uma terapia. Então, da minha parte, já que temos que finalizar a live, eu agradeço, finalizo a live e deixo a você as considerações finais. Obrigada, Floriomar. Bom, a gratidão é toda minha, porque falar de um tema desse em pleno momento que nós estamos atravessando tem que ser somente com pessoas poderosas e pessoas fortes como nós dois. Então, quando a gente traz um tema assim, nós temos que ser muito corajosos, porque o que tem de mentes zerando isso, o que tem de mentes, enfim, né? Então, eu acho que é uma questão de pensarmos. Eu vou deixar uma pergunta para cada um refletir. Eu vou deixar uma sementinha para cada um refletir. É assim. Coloque-se você na posição agora. Onde você está? Inspira, solta o ar e sente o seu corpo.
E depois faço a pergunta: o que eu quero? Então, se você faz isso, o que eu quero? Mas não é amanhã ou depois, não, é agora. Esquece todo mundo, esquece tudo. O que eu quero? E você entra nesse o que eu quero, você vai fundo daquilo que eu quero, nossa, o que vai vir de coisa, vocês não vão ter ideia. Então, ouça essa live depois, anote aí as suas perguntas, dúvidas. Nós estamos aqui, eu daqui, no o meu Instagram é Floriomar Lopes Oficial. Pode me chamar lá, deixar suas mensagens. Luciene é Casa Terapia, vocês estão aqui também. Então, assim, deixe lá suas dúvidas, os seus questionamentos. Mas pergunte-se, o que eu quero agora? E se você for total responsável com a resposta, você vai ver o seu corpo dizendo para você o que ele realmente quer agora. Então, eu finalizo com essa pergunta, nessa live que foi tão profunda, tão intensa, e se pergunte, o que eu quero agora? Mas é você, não é o outro, é você. O que eu quero agora? E mergulha, navega, trafega aí nesse querer. O que eu quero agora? Sei lá. Você sabe, o seu corpo sabe. Apenas respeite o seu corpo. Bom, eu sou Floriomar Lopes, terapeuta vibracional e oraculista. E estou às ordens. Estou à disposição. Então é isso tudo, Lúcia. Gratidão por esse nosso bate-papo. Eu que agradeço. Um grande beijo para você. E vamos nos encontrando aí numa próxima live, quem sabe, na próxima semana. Com certeza, vamos. Gratidão, Um grande pessoal. beijo. Muito obrigado. Tchau. Beijo, tchau.